cultura também chinesa. Então, Su, eu vou pedir para você se apresentar melhor, Uhum. contar um pouquinho desse início que você entrou na cultura chinesa. E muito obrigada pela sua participação e sua parceria aqui com a gente. Imagine. Gente, muito boa tarde, ou bom dia, ou boa noite. Eu não sei de onde vocês estarão, vendo aqui presentes, mas queria, antes de mais nada, agradecer a Fernanda, a Taimin, pelo convite. É muito gostoso poder dividir e compartilhar, não é? Aquilo que a gente estuda, aquilo que a gente sabe, né? Então, a Fernanda me apresentou. Eu sou interculturalista. O que é isso? Interculturalista. Eu sou da comunicação intercultural, então eu estudo a relação entre duas culturas. E as duas culturas que eu estudo são a chinesa e a brasileira no local de trabalho. Ou seja, programas de integração intercultural entre chineses e brasileiros. Como viver e trabalhar juntos a despeito das diferenças. Esse é o meu grande tema, né? É o tema da minha tese de doutorado, que eu estou agora finalizando, e é o tema da consultoria, a qual eu sou sócia e fundadora, a múltipla desenvolvimento de pessoas e organizações. Nós desenvolvemos a competência intercultural para quaisquer profissionais que lidam com os diferentes, sejam quais forem. A gente tem uma especialidade, vamos dizer assim, com a cultura da Ásia Oriental, né? Toda aquela cultura muito influenciada pelo confucionismo. Então, esse é a nossa grande experiência. Eu mantenho aí relações com os chineses desde 1994, então, gente, já é bastante tempo, e essa cultura me tocou profundamente, me tocou. Eu sou uma profissional do mundo corporativo, né? Comércio exterior, internacionalização de empresas, mas quando eu comecei a negociar com os chineses, eu era compradora, né? Compradora de produtos da China, me tocou profundamente esse jeito de pensar, essa maneira de interpretar o mundo, a realidade, e eu incorporei para mim aquilo que faz muito sentido para mim. Então, de lá para cá, eu estudo muito e contribuo com esse meu estudo àqueles que também, às vezes não por opção, né? Às vezes porque, enfim, o mundo está globalizado, a gente recebe empresas chinesas, os brasileiros vão à China em busca de produtos, a gente tenta vender os nossos produtos, né, para a China, e temos conseguido, enfim, mas nenhum negócio, nenhuma compra e venda pode se abster, né, pode ignorar que são seres humanos que estão ali negociando e, portanto, eles têm culturas, não é? Eles têm jeitos de negociar, de persuadir, de tomar decisão. Então, como é isso? Se você vai para uma negociação, vai para uma feira buscar fornecedores, ou vai buscar vender o seu produto, ou você é uma empresa que está aqui no Brasil e foi adquirida por uma chinesa, e aí, como é que você lida com quando essa diferença aparece, né? E você não tem o repertório ainda construído para poder lidar com essa diferença. Então é isso, eu ajudo a montar os repertórios, né? E até
a olhar para a própria cultura brasileira, quem eu sou, porque eu sou, a minha cultura brasileira é na relação com outra cultura que é diferente, não é? Então a gente só sabe quem a gente é diante daquele que é o outro, que é o diferente. Acho que deu para entender, né? O que é o interculturalismo? O interculturalismo trata disso, de gerar essa competência. Muito bem. Dito isso, o tema nosso é o outono em festa, né? Aí, mas outono, a gente está na primavera. Sim, a gente está na primavera aqui no hemisfério sul, mas o hemisfério norte, onde está a China, é outono. E é um mês de muita festa. E é um pouco sobre essa festa que eu gostaria de falar um pouquinho para vocês hoje, né? E aí o tema foi o, ar- articulando o individual ao coletivo. Isso. Muito bem. Então, muito obrigada mais uma vez, Fernanda. E eu pergunto a vocês. O mouse está aqui com você, né? Sim. Então, pode passar que eu já apresentei a múltipla. Opa, isso. Que são alguns dos nossos parceiros. Aí tá. Outono em festa. Muito bem. Então, a festa é a festa lá do hemisfério norte. Tem duas festas que aconteceram durante este mês de outubro. Uma delas, a que eu vou desenvolver hoje aqui, é o Festival do Meio do Outono, mas esse ano coincidiu este festival com a Semana Dourada. A Semana Dourada diz respeito à fundação da República Popular da China. São 7 dias, né, de celebrações, de feriado. Começou no dia 1º de outubro e foi até o dia 7. Porém, este ano, o Festival do Meio do Outono aconteceu entre os dias 6 e 8 de outubro. Portanto, exatamente no outono, eu diria que é um outono em festa ou um outubro em festa. Mas vamos ver por que essa festa. Bom, o Festival do Meio do Outono, ele é um festival que é uma pausa na vida dos chineses. É um momento, de celebração muito importante, poética, carregada de simbolismo, de tradições profundas. Ela é afetiva, porque implica, na celebração da união, na celebração da colheita. Esse outono, né? O outono no hemisfério norte é o momento da colheita. E é uma colheita que está praticamente se encerrando e trata-se de ser grato, né? Ao cosmos, à natureza, à cooperação para que se colha o resultado. Então, é um momento de celebrar, de celebrar esse outono. Ah, vamos pensar melhor, por que meio do outono, né? O que exatamente está acontecendo? Vamos ver. No meio do outono, nós estamos exatamente. Eu estou falando do 15º dia do 8º mês lunar, caiu no dia 6 de outubro e que a lua estava cheia. Aliás, a lua deste ano foi uma super lua. Não sei se algum de vocês teve a chance, né, de vislumbrar essa lua. Mas como assim? 8º mês lunar, ó, o calendário chinês,
é o calendário lunisolar. Os chineses eles estão no ano 4723. É o ano da serpente, e o oitavo mês lunar, ele começou no dia 22 de setembro e encerrou agora, dia 20 de outubro. Hoje por hoje, nós estamos já no nono mês lunar, né? Mas essa festa a que eu me refiro corresponde ao oitavo mês lunar, em que no 15º dia é a primeira lua cheia deste oitavo mês lunar. Bom, o que que acontece nesse momento? A gente lembra quando a gente estava na escola e a gente ainda pequenininho, que a gente estudava solstício, equinócio, é o equinócio do outono. O que que acontece no equinócio do outono? Vocês lembram? A luz do sol, ela irradia, né? Ela bate perpendicular ao equador. E a duração do dia é praticamente igual à duração da noite. É o momento em que a gente tem uma simetria entre dia e noite. É virada de estação, é época da colheita. E, gente, nós, né, nós, seres humanos, somos cheios de rituais, não é verdade? Esse é um ritual como eu falei, de união e de gratidão pela colheita. É, os povos que sempre dependeram muito da natureza, né, da agricultura, por conta exatamente da semeadura, da colheita, são povos, e em particular os chineses, que observam muito a natureza, observam o movimento dos astros, as plantas, os minerais, uma cultura de muitos anos. A gente fala 5.000 anos, mas na verdade aqui cá entre nós são 7.000, 8.000, 9.000 anos, né, de cultura chinesa, em que a observação do ritmo da natureza, né, da sua dinâmica, é muito importante para o ritmo da comunidade humana. A comunidade humana com a natureza compõe um todo que é único. Nós, humanos, somos apenas parte desse todo e, portanto, nós dependemos uns dos outros. Eu estou falando isso porque essa é a grande motivação para as celebrações, né? Os rituais. Que rituais nós temos aqui, no Brasil, que são rituais de união, de celebração da vida, Natal, né? Acho que Natal é um grande momento onde a gente se reúne, é muito família, a gente recorda como foi o ano, a virada do ano, inclusive, é um momento da gente ficar olhando o que que a gente fez, ou fazendo projetos para o que que a gente fará. Então, esses momentos, os rituais são importantes porque eles marcam, eles organizam a vida da gente, eles criam pertencimento, familiaridade, é um encasamento, né? A gente se sente em casa, em casamento no sentido de eu me sentir naquele lugar em que eu tenho conforto e segurança. Eu estou falando tudo isso porque esse festival do meio do outono é isso para os chineses, né? É uma primeira lua cheia no dia 6 de outubro, é o 15º dia desse oitavo mês lunar e tem esse ar de mistério, esse ar de poesia, esse ar de poder, né, desse astro maravilhoso, a lua, na sua plenitude cheia. E a lua, ela é protagonista, né, gente?
desse festival. Por isso, o festival ele se chama, ele tem vários nomes, tá? Então, ele tem, o festival se chama Festival do Meio do Outono, ele tem o nome de Festival da Lua, e daqui a pouco eu vou falar um terceiro nome para esse mesmo festival, mas enfim, esta colheita a qual eu agradeço neste momento da lua cheia. Ela é resultado, ela é esforço coletivo, ela é cooperação e ela é conexão com a natureza, né? Ela é a celebração dessa troca entre a humanidade e o cosmos, né? A natureza. Então, a lua, ela é sim essa protagonista, porque a lua, diferente do sol, quando a gente olha o sol de manhã, é aquela bola, né? Aquela bola brilhante, cheia. E quando o sol cai de tarde, né? O pôr do sol é aquela mesma bola linda, maravilhosa, caindo, e todos os dias, né? Desde que não haja nuvens, a gente vê o mesmo sol. E a lua? A lua é a própria representação da vida, porque ela muda. Ela é cheia, depois ela mingua, depois ela desaparece, depois ela aparece e ela vai ficar cheia outra vez. Gente, isso não é a vida? A vida e suas mudanças, né? Uma hora a gente está de um jeito, outra hora a gente pode estar de outro. A mudança é a representação da vida, né? A vida é mudança. Vocês percebem por que a Lua foi escolhida, né, para representar este festival? Por isso, o festival, ele também é chamado de Festival da Lua. Eu disse para vocês que é poético. Os poetas chineses escreveram, né, sobre essa lua cheia específica, essa lua, a 15ª, né, 15º dia. Então, eu trago dois poetas que são o Li Bai e o Su Shi. O Li Bai escreveu dois poemas, muito conhecidos. Um se chama Pensamentos na Noite Silenciosa, onde ele expressa a saudade de casa ao contemplar o luar, e o outro é o Bebendo Sozinho sob a Lua, em que ele usa a lua e a sombra, né, a sombra da lua, como companheiro para ele ficar conversando. Isso foi na dinastia Tang. E o Sushi, ou também conhecido como Su Dongpo, esse poeta é muito conhecido e ele escreveu um poema que ainda é recitado hoje nas escolas, é aprendido, que se chama Curso das Águas. Gente, aqui é a minha tradução, tá? Em chinês acho que é mais bonito, mas para o português fica Curso das Águas e reflete esse pensamento sobre a impermanência da vida e a saudade de amigos, de pessoas queridas, usando a lua como metáfora. Bom, esse Festival do Outono, então, ele é celebrado com poesia e ele também tem uma lenda da mitologia chinesa, que é a lenda da Xanã. Vocês conhecem? Conhecem essa lenda? O pessoal que curte, que acompanha o Festival do Meio do Outono, o Festival da Lua, super conhece essa lenda, né? Mas talvez alguns de vocês ainda não conheçam, eu vou falar um pouquinho disso, mas agora vou seguir dizendo então que, além da lua cheia, dos poemas, da, da mitologia, aqui também é outro nome que vocês vão encontrar para esse festival, Tuan Yuan, festival, né, de vejam que o caractere à esquerda, ele representa grupo, círculo ou reunir.
E o caractere da direita é redondo, circular ou completo. Então, Tuen Yuen seria o Festival da União, da Reunião, né? Também este é um nome dado ao mesmo festival. Há um esforço por parte das pessoas de chegar em casa, de ir para o interior, né, onde estão suas famílias, celebrar esta união, né, o Tuen Yuen, a gratidão pelo fim da colheita do outono, e celebra-se também com outra coisa que marca muito esse festival, que é o bolinho da lua. Quem já não comeu o bolinho da lua? O bolinho da lua, é feito com essa massinha de feijão e no meio tem a gema do ovo de pata. Não é, familiar ao paladar do brasileiro, mas só para registrar que o gosto, né? O paladar também é cultura. A gente aprende a gostar de uma coisa ou de outra. Então, o brasileiro talvez não curta tanto porque não foi formado, né? Não foi educado, criado para comer a massinha do feijão como um doce. A gente é da feijoada, né? A gente é do feijão como algo salgado. Mas, enfim. Hoje, aqui no Brasil, aqui em São Paulo, bastante, a gente tem vários bolinhos da lua com os recheinhos mais afeitos ao gosto e ao paladar do brasileiro. Então, é possível encontrar bolinho da lua com vários recheios diferentes. Esse bolinho da lua, ele é presenteado, né? É muito bacana, é muito bonito, muito elegante você presentear com uma caixinha com esses bolinhos da lua. Espero que vocês já tenham recebido. Se não receberam, podem dar, podem dar, né? E quem sabe receber, mas é uma coisa muito, muito bonita, muito elegante. Bom, então vocês viram tudo isso em torno do festival e ainda tem as lanternas. Não são aquelas lanternas maravilhosas do final do Ano Novo Chinês, né, que aliás é o Festival da Primavera, né? A gente está falando do meio do outono e o Ano Novo Chinês é o Festival da Primavera, enfim. Mas as lanternas também fazem parte, elas são lanternas lindas, elas têm formatos de bichinhos, se pendura nessas lanternas adivinhações para as crianças. É, Vocês percebem? É um momento de realmente de divertimento, de alegria, de serenidade, é uma coisa muito gostosa. Então, com isso tudo, esse outono que está em festa, é também um momento de trazer, além dos poemas que eu mencionei, as lendas, né? A mitologia. A lenda da Xanã, vocês vão ver que, embora ela seja muito antiga, ela é também contemporânea. E eu vou dizer por quê. Mas antes de mais nada, que raio de lenda que é essa, né? O que diz essa lenda? E por que isso tem a ver com o meio do outono, né? Esse Festival da Lua. Eu vou contar para vocês, a história ela é curtinha, é um mito, né? É uma história, é uma invenção, mas é o seguinte. Há muito, muito tempo no céu brilhavam 10 sóis de uma só vez. Essa é uma versão. Vocês sabem que todo a mitologia ela é cheia de versões, né? Porque são coisas antigas que vão passando de boca em boca, de geração em geração, e tem as suas ramificações. Eu trouxe essa para vocês que vamos dizer assim, foi a que eu escutei mais por aí, né?
Então, este momento com esses 10 sóis era uma coisa enlouquecedora, o calor era insuportável, os rios secavam, as colheitas morriam e o povo sofria. O imperador, preocupado, chamou o seu melhor arqueiro, o nome dele era Rui. Com o seu arco divino, Rui mirou no céu e derrubou 9 sóis, deixando apenas um para iluminar a terra. O povo o aplaudiu como herói. Como recompensa, Rui recebeu da rainha mãe do Oeste, uma poção da imortalidade. Mas, em vez de tomá-la, ele confiou à sua esposa, a doce Xanã. Mas, um certo dia, o Rui saiu, né? E antes disso, ele pediu para Xanã guardar esta poção, porque ele de fato não queria tomar. Ele não tinha a disposição de viver para todo sempre sozinho. Ele preferia morrer ao lado dela, né? Estar com ela, viver e envelhecer ao seu lado. Muito bem. E aí ele saiu e a Xanã então guardou a poção. Porém, um certo dia, um homem ambicioso tentou roubar a poção. A Xanã, desesperada, sem saída, para impedir que caísse em mãos erradas, tomou a poção. Tomou. O seu corpo ficou leve como uma pena e ela começou a flutuar em direção ao céu. Por amor a Rui, não foi para o palácio lá dos deuses, mas ela escolheu ficar na lua, que seria o lugar mais próximo da Terra, onde ela poderia continuar olhando o marido. Então ela passou a viver imortal, porém solitária. Quando Rui voltou e descobriu, correu ao jardim e olhou para a lua cheia. Lá estava a sombra da sua amada. Tomado pela saudade, colocou na mesa as frutas e os bolos que ela mais gostava. O povo, comovido, passou a repetir esse gesto. Até hoje, no Festival da Lua, as famílias se reúnem para olhar o céu e partilhar os bolos da lua, que é um jeito de lembrar Xanã e também de sentir-se perto de quem está distante. A lenda de Xanã é sobre amor, sacrifício e saudade. Então, contemplar a lua cheia não é só um jeito de pensar na deusa da mitologia, mas na cultura chinesa é um jeito de você lembrar os entes queridos. Quem de nós não tem alguém que ama muito e que está longe, não é? Ao olhar a lua, vocês podem lembrar dessa lenda e imaginar que a lua que eu vejo é a mesma que aquele ente querido pode estar vendo também. A lua é a mesma, né? Ela cheia, nova, ela é a mesma. Nesse sentido, eu falei para vocês que a cultura chinesa ela tem uma coisa tão linda, ela valoriza a sua ancestralidade, as suas histórias, e ela nunca deixa de trazer para a modernidade a tradição. Então, na China é sempre tradição e modernidade. Por que que eu estou falando isso? Porque vejam só, essa lenda tão bonita e que é relembrada todo ano durante o festival, olha que interessante. Hoje, quem não viu, veja, é uma animação, né, que se chama A Caminho da Lua, tá na Netflix.
é essa personagem, é uma chinesinha, a Fei Fei. Ela é uma menina do interior, ela está passando por um perrengue lá na família que eu não vou contar para não estragar para aqueles que ainda não viram, mas ela vai até a Lua para ver se a Xanã existe mesmo, né? E o que que essa deusa pode fazer por ela e pelo perrengue que ela está passando com a família. É bem interessante, vale a pena e remete a isso que eu contei para vocês. Tá no Netflix agora. Se vocês quiserem agora no fim de semana, quem tem filhos, netos, é gostoso assistir. Outra Outro jeito de vocês verem essa mitologia, quem curte programa espacial, quem acompanha os programas lunares, né? A China já enviou 6 missões lunares, que fazem parte desse programa de exploração da Lua. E adivinhe como chama o programa? Chama-se Xanã. Então já foi o Xanã 1 foi em outubro de 2007. Outubro de 2007. E a última é a Xanã 6, que foi em maio de 2024. Me parece que tem duas ainda para serem lançadas, a número 7 e a número 8. Então, percebe como a cultura chinesa traz para coisas tão, né, agora tão de futuro, né, tão presentes, coisas da sua tradição, da sua mitologia, né, sempre buscando que ensinamento tudo isso traz, né? O que que a gente tem que lembrar? Quando a gente traz esses mitos, esses rituais. Na verdade, é isso, né? É a, é a união, é a gratidão. Bom, é, tem uma outra história que esta não é mitologia, essa é uma história verdadeira e que também é uma história real, também tem a ver com o Festival do Meio do Outono. Essa é a história do poeta que eu comentei com vocês, o Su ou Su Donpo. Su Donpo era o nome artístico dele, né? E aqui tem uma estátua dele na sua cidade natal, em Sichuan, né? A província lá do que a gente conhece pelos pandas, né? Vocês conhecem a história desse poeta? Ele é poeta, filósofo, um escritor, é meio geninho esse cara, e ele é um cara muito particular. Por que será que a história dele tem a ver com o festival do meio do outono? Eu vou contar para vocês. É, uma vez, um menininho chamado Sushi, ele nasceu no ano de 1037, durante o período da dinastia Song. Nasceu numa família de estudiosos e, desde pequeno, mostrava talento extraordinário para escrever e pensar. Passou nos exames imperiais, muito jovem, e conquistou cargos importantes no governo. Era culto, generoso, amigo do vinho, da boa comida e, sobretudo, apaixonado pela poesia. Mas havia um detalhe. Sushi tinha uma qualidade que, ao mesmo tempo, era uma virtude e era um perigo. Ele falava demais o que pensava, criticava políticas, discordava dos poderosos e, por isso, em vez de uma carreira tranquila, ele viveu uma vida cheia de altos e baixos. Por causa de suas opiniões, Sushi foi exilado várias vezes, mandado para regiões distantes da China, longe da família, dos amigos e da corte.
Imaginem, de repente, você perder tudo o que conhecia, viver em vilarejos pobres, em montanhas, rios e solidão. Mas foi nesses momentos que o poeta cresceu ainda mais. Ele aprendeu a rir de si mesmo, a encontrar beleza nas pequenas coisas, o vento na colina, o som da chuva, o brilho da lua. E também mergulhou em diferentes tradições. O confucionismo, que lhe lembrava do dever e da moral. O budismo, que ensinava sobre a impermanência da vida, e o taoísmo, que mostrava a simplicidade da natureza. Ele não rejeitou nenhuma das doutrinas, acolheu todas, como quem acolhe amigos diferentes numa mesma mesa. Sushi virou para mim o meu guru, porque ele já era muito interculturalista, né? Muita competência intercultural. Muito bem. Foi numa dessas fases de afastamento que o Sushi escreveu o poema que o tornaria eterno, que é o Shui Diao Ge Tu. Não sei se eu falei correto, mas é o tal do curso das águas, ou em inglês também vocês encontram na internet o Prelude to Water Melody. Era o ano de 1076, era noite, a lua cheia iluminava o céu. Em uma noite do Festival da Lua, o poeta estava sozinho, pensava no irmão distante, ele era muito conectado com o irmão, ele adorava aquele irmão, o Su-je, e em ele pensava nesse irmão e em todos os encontros e separações da vida. Ele ergueu a taça de vinho e falou à lua: quando será que nos encontraremos de novo sob este mesmo luar? Ele estava longe desse seu irmão, com quem ele tinha o vínculo, né, que eu mencionei, muito forte. Ele estava bêbado de saudade e de vinho. O poema é uma reflexão profunda sobre a separação, sobre a vida e sobre o cosmos. Eu trouxe aqui para vocês uma frasezinha, que duas estrofes, né? Esse poema vocês encontram, é bem fácil. A primeira estrofe diz, né? Quando a lua surgiu pela primeira vez, levanto a taça e pergunto ao céu azul. Não sei em que palácio celeste a lua desta noite brilha. Depois a parte mais citada, que expressa bem, né, o âmago do festival, que as pessoas vivam longos anos e mesmo distantes uma das outras, compartilhem juntas a beleza da lua brilhante. E o verso mais famoso é esse que os homens têm suas tristezas e alegrias, encontros e separações. A lua tem a sua escuridão e claridade, sua plenitude e minguância. É aquela coisa, né? A lua muda, a gente muda também, né? Quem não muda? Este poema, gente, ele foi, como todas as coisas que são importantes na história, na cultura de uma comunidade, no caso dos chineses, virou série de TV, novela, filme, documentário. Quem tiver a curiosidade, né, pode procurar. Não sei se tem legenda em português, oxalá tenha, né? Mas tá aí, esse aí é este ator representando o Su Shi ou Su Dongpo. Então, eu disse para vocês que esse poema ele é muito conhecido, ele é recitado, ele é ensinado e ele, na atualidade, ele serviu de base, né, de inspiração para uma música. Essa música é cantada, eu conheço
pelo menos três cantoras. Essa que vocês estão vendo, ela é agora contemporânea, né? A Faye, e se chama Wishing We Last Forever. É uma canção que dá para encontrar. Acho que se vocês colocarem no Spotify, vocês vão encontrar a canção. Ela é muito linda e ela fala isso. Eu tinha trazido eu tinha trazido a música aqui, né? A tradução. Mas eu deixo para vocês tentarem, porque aí pela internet dá para vocês verem no inglês. Então, esse festival do meio do outono diz respeito a isso, à união, aos entes queridos, à cooperação, né? À, à gratidão pela colheita, seja a colheita daquilo que a gente vai comer, seja colher os frutos, né? A alegria, das pessoas com as quais a gente construiu relacionamentos, de amor, de fraternidade, né? De carinho. Essa, esse outono é também a festa da República Popular da China, por isso a Semana Dourada, né? Foi no dia 1º de outubro, coincidiu, como eu disse, com o Festival do Meio do Outono, e a China, eh, não me alongando mais, tem muito também a celebrar. Desde 1949 até hoje, ela vem num crescendo, com muitos feitos baseada nos fundamentos de sua cultura, né? No confucionismo, no taoísmo, no budismo, na sua arte, na sua música, na sua medicina, e está aí com um protagonismo voltando ao protagonismo, porque já foi, né? Já foi protagonista, já foi a maior economia do mundo até o início do século XIX. Depois teve os seus perrengues, mas hoje volta à cena mundial, compartilhando conosco a sua sabedoria milenar, seja nas artes, na mitologia, na medicina, na economia, na sua sabedoria. Então, é para se comemorar mesmo, né? Daí eu encerro hoje, dia 30 de outubro. Amanhã é o último dia de outubro, mas enfim, no dia 20 encerrou-se o outono, o oitavo mês lunar, na verdade, né? O outono permanece, mas o oitavo mês lunar, onde essas celebrações tiveram um grande palco. Agradeço mais uma vez e deixo vocês aí com todas essas histórias. Que maravilhoso, Sol. Muito obrigada. Que lindo, viu?